Olá, estamos aqui no Security Leader, nosso segundo dia de evento, tratando de vários temas que hoje são tão importantes dentro desse cenário, desse universo de segurança da informação e cybersecurity. A TV Security está aqui justamente para trazer os CISOs para esse bate-papo e, ao longo aí do ano, além do Security Leaders, a gente vai manter esse canal vivo. Um dos temas que ontem foi tratado aqui na nossa arena foi o burnout. Esse tema hoje, a síndrome, né? O Leandro do Círio, CISO, trouxe esse tema para o Security Leaders e até nos corrigiu, síndrome do burnout, que é o nome, né? É uma síndrome, e a importância hoje dos profissionais dessa área de segurança que lida com esse estresse, estar atenta a essa questão. Eu tenho aqui comigo o Gil Santos. Gil Santos é muito conhecido no mercado, um líder de segurança que nós conhecemos bastante. E hoje eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que você está vendo esse tema dentro desse contexto de segurança. Gil, fala um pouco para a gente a tua visão nesse momento sobre esse tema. Muito obrigado pelo convite, Graça, e todo o time aí da TV Security, da Conteúdo Editorial. Infelizmente, eu não pude estar ontem na palestra do Leandro. Queria muito ter revisto, né, para ter escutado um pouco ali do conteúdo, da experiência que ele trouxe. Mas eu posso compartilhar uma experiência assim, própria, né? Eu vivi recentemente, em setembro de 2020, eu fui afastado. Fiquei até março de 2021 de licença médica. E o que eu vejo hoje em relação a isso, não só a área de segurança ou a área de TI, mas muita coisa ficou mascarada por conta da pandemia. Então, muitos sintomas, e no meu caso isso foi muito claro depois, eu já tinha muitos sintomas que eu poderia ter detectado essa doença antes, mas eu ignorei, muito camuflado por conta do período de pandemia que nós vivemos. Então, de todo mundo recluso, e eu achava que estava todo mundo numa situação difícil e que eu não seria exceção. Então, eu estava passando por um período ali que todo mundo passava e eu ignorei sinais que eram muito claros ali. E, cara, você está doente, né? E uma doença física, ela é mais tangível para todo mundo, inclusive para a pessoa que a sofre. Verdade. Então, no caso da doença mental, ela não é tão fácil de ser detectada, não é tão simples. Apesar dos sintomas aparecerem, a gente questiona se aquilo realmente é uma doença ou não. Uma coisa que me chama muito a atenção, Gil, na sua colocação, é que, ok, num contexto de pandemia, né, certos comportamentos, certas atitudes realmente ficam camufladas. Mas mesmo assim, mesmo num período fora da pandemia, existe realmente uma grande dificuldade de se detectar efetivamente os sintomas ou os primeiros sinais, digamos assim. Porque ainda existe, né, um estigma muito grande em relação às síndromes relacionadas a comportamentos emocionais, a problemas emocionais, e as pessoas acabam achando que, na verdade, aquilo vai passar. Que você precisa enfrentar com a força do pensamento, que levanta, com a fé e tudo mais. Então, assim, detectar os sintomas no momento correto, me parece, eu acho que é um recado importante para os líderes de segurança, né? Sim, assim, perfeito, viu, Graça? Porque a gente ouve de tudo, né? Eu demorei um pouco para abrir o que estava passando, por vergonha mesmo, por um sentimento de fraqueza. Então, pouquíssimas pessoas assim sabiam disso. A gente tem esse estigma realmente, né? Mas os sintomas, como eu falei antes, né? Sintomas claros, né? O sono, a vontade de não fazer nada, quer dizer, a falta de vontade de fazer alguma coisa. Você não quer sair da cama, não quer tomar banho. Qualquer situação, por menor que seja, causa uma tristeza, um impacto muito grande. No caso de quem tem relacionamento, acaba afetando o relacionamento ali no dia a dia com as pessoas mais próximas. Então, são alguns dos sintomas que são a perda da produtividade, né, a perda do foco, da concentração. Você inicia uma atividade, não termina, começa outra, não termina e entra num ciclo. Aí vem a síndrome do impostor.
Né? É uma série de sintomas situações, né? e de situações correlacionadas. Perfeito. E aí, assim, mascara um pouco, fica difícil de identificar, mas com ajuda médica, principalmente, isso fica muito mais fácil. Hoje eu olho para trás e vejo, porque eu tive orientação médica. Perfeito. Antes foi bem difícil detectar. Agora, qual o papel, qual a importância do papel da empresa, né, nesse processo? Hoje a gente já vê um trabalho grande nesse sentido, dentro das corporações, área de RH, se preocupando com isso. A gente já tem índices, tem pesquisas, mas ainda assim, muitas vezes, a gente fica preocupado em relação a como que a empresa vai reagir, se eu tenho um cargo, né, especial, se eu sou um líder, se eu tenho uma posição. Então, como é que você acha hoje que as empresas deveriam encarar e como é que foi, no caso, para você, esse processo dentro da organização? Bom, excelente pergunta, porque isso, quando a gente passa por essa situação, independente se é um estagiário, um analista, um gerente, um diretor, né, todo mundo ali assim, tem os seus compromissos, as suas responsabilidades, e uma preocupação que vem de cara é a questão eu não posso abrir isso porque senão eu corro o risco de perder meu emprego. Ou no caso de uma liderança, eu vou mostrar uma fraqueza e isso vai ser mal avaliado, né? E eu posso, consequentemente, correr o risco de perder o meu emprego. Eu espero que eu não tenha sido exceção, mas felizmente a empresa que eu estava... eu posso abrir? Posso. Então, na época eu trabalhava na Conductor, né, que hoje é a DOC, Isso. e a Cecília, que era a diretora de RH, e o Antônio, como presidente, como CEO, me acolheram de uma forma que eu espero que não seja única, porque o que eles fizeram foi muito especial. O acolhimento que eu tive mostrou que os valores de cuidar de gente, de se preocupar com gente, não são valores que ficam apenas no portal ou no documento. Então, o cuidado que a empresa precisa ter no acolhimento, uma vez detectado, é muito importante passar isso para que as pessoas tenham essa liberdade de procurar e a prevenir, né? Então, a gente precisa ter ações que previnam isso. Então, a maioria das empresas hoje oferecem assim, planos para academia, sim, exercício físico, atividade, se preocupam com o bem-estar das pessoas. Algumas oferecem consultas, né, de profissionais para fazer avaliações, psicologia, né? Então isso é uma boa prática para ajudar na prevenção, né? Ter um respeito ali ao trabalho remoto agora, aos horários, às agendas. Acho que isso é muito importante, a comunicação assíncrona e não síncrona, né? Respeitar esses horários das pessoas, pausas e intervalos, incentivar em pausas e intervalos. E outro caso interessante, né, não me estendendo muito, mas eu fui contratado agora pela GUP, recentemente em maio, e a empresa também sabia, durante o processo eu abri... É exatamente isso que eu ia te perguntar, esse retorno, né? Também quando a gente está falando de estigma, Gil, que é o que a gente percebe também, que além da dificuldade de você detectar os sinais, tem sempre essa preocupação em relação à empresa que você trabalha e caso você se afaste do mercado de trabalho por alguma razão, como é que vai ser essa retomada, né? Então, é interessante avaliar também, sob o seu ponto de vista, né, como é que foi essa experiência da retomada e o quanto as empresas também hoje estão mais atentas a esse aspecto e sabendo que realmente faz parte do processo, como qualquer outro, e que isso não estigmatiza mais um profissional. Perfeito. Eu estava comentando contigo, né, da GUP. Eles sabiam, eu abri durante o processo, não sei se isso é a melhor prática, né? Eu não posso colocar isso, quem passou por esse problema, seja transparente, abra para a empresa, você passou, porque existe esse estigma e a gente não sabe como que o contratante ali, como que o empregador, ele vai lidar reagir, com isso. Né? Mas no meu caso foi super positivo, eu abri, e eu fui também acolhido ali pela GUP, né? Também a GUP já tem muitos benefícios relacionados a bem-estar. Tem uma preocupação muito grande com o cuidado, né, também das pessoas. E isso é algo que cada vez mais, tanto nós líderes,
quanto as equipes, estamos a se sujeito. Não é uma fraqueza, ou então você também tem um estigma, você precisa ser um super-herói para assim, para liderar uma área de segurança, uma outra área assim, da empresa, e não existem super-heróis, né? Os super-heróis, acho que são todos aqueles que levantam, encaram os desafios com os recursos que eles têm ali no dia, e a doença comete todo mundo. Exato. Então, Exato. Se super-herói é alguém que não fica doente, então não é um existe, ser humano, né? Não é um ser humano. Então, eu acho que todas as pessoas podem assim, ficar doente, então a gente tem que se preparar, buscar o equilíbrio. Sim. Minha vida mudou completamente depois do diagnóstico, então eu nunca fui muito de atividade física, de boa alimentação. Então, atividade física, boa alimentação, cuidar do lado espiritual, isso é extremamente importante. Muito bom. Excelente. Muito obrigada, Gil, pela sua entrevista. Muito importante esse tema. Precisamos falar cada vez mais sobre burnout. E esse tema, com certeza, vai estar aqui na TV Security. Nós vamos trazer especialistas, nós vamos falar muito sobre esse assunto ao longo de 2023.